Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor a todos. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. E localize aí um dos textos áureos dos pentecostais, o versículo de número 18. Efésios capítulo 5 e versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou contar até 3 e pausadamente nós leremos conjuntamente. Vamos lá? 1, 2, 3. E não e os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um assunto que abre diante de nós uma série de possibilidades. E pensando nisto, nós precisamos, assim como hoje à tarde, delimitar o assunto, restringir o assunto. Então nós vamos caminhar aqui na trilha em direção a 2 pontos pelo menos. Em primeiro, reconhecermos que dependemos da ação do Espírito em nossas vidas para sermos os crentes que somos chamados a ser. Então, em primeiro lugar, nós temos como objetivo hoje à noite sermos levados por esta palavra ao reconhecimento de nossa dependência do Espírito. Em segundo lugar, também conhecer de uma forma mais detalhada e quem sabe conseguirmos de forma também mais aprofundada no que consiste e quais são os propósitos da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, primeiro, reconhecer a nossa dependência. Em segundo lugar, identificar no que consiste a ação do Espírito em favor da igreja, na igreja e por meio da igreja. No entanto, para isto é preciso que nós olhemos para o texto que nós lemos. E aqui cabe uma pergunta que eu a considero uma pergunta central. Qual seria esta pergunta? Por que o apóstolo Paulo, já caminhando para a conclusão desta carta, esta belíssima carta, Paulo, ele adverte a igreja a primeiro, não se embriagar com o que ele chama de o vinho que produz a contenda. E por outro lado, ao invés de fazer isto, a igreja é advertida a se encher, vejam, a se encher do Espírito. Porque o apóstolo Paulo, a esta altura da carta, depois de ter tratado de tantos assuntos, Paulo agora ele trata em advertir, chamar, convocar, conclamar a igreja a primeiro, não entrar pelo caminho da contenda, mas antes entrar pelo caminho de trabalhar no sentido de ter uma vida sob o domínio do Espírito Santo. Para que nós respondamos, ou pelo menos tentemos responder a esta pergunta, é preciso colocar não só estas palavras, mas toda a carta que Paulo escreve e envia à importante igreja que estava em Éfeso, dentro do contexto em que ela estava inserida.
Afinal de contas, era dentro deste contexto que a igreja em Éfeso estava sendo desafiada a ser igreja, porque na verdade, assim como a igreja em Éfeso, nós também, nos dias atuais, somos desafiados, dentro deste contexto atual, a sermos igreja. E talvez este seja o nosso grande desafio, a igreja ser igreja. O grande problema é quando a igreja começa a tentar ser o que ela não foi chamada a ser. Mais do que isto, eu diria que mais danoso do que o próprio adversário à vida da igreja são as falsas missões. Nada prejudica mais a verdadeira e genuína missão da igreja do que as falsas missões, as distrações. Na verdade, esta é uma estratégia antiga de Satanás. Lembram-se quando Davi ele foi levar comida aos seus irmãos, e ao identificar Golias afrontando o exército de Israel, Davi decide lutar contra Golias. No entanto, os seus irmãos começaram a se opor a ele, a trabalhar contra ele. Davi não entra na estratégia do adversário. Pelo contrário, Davi não briga com seus irmãos, porque Davi tinha clareza: eu não vim aqui para brigar com meus irmãos, eu vim aqui guerrear contra Golias. As falsas missões são de fato os maiores inimigos contra a igreja. Agora, é dentro do contexto da igreja em Éfeso que ela então é desafiada a ser o que ela nasceu para ser: igreja. Agora, como era a vida na cidade de Éfeso? Na verdade, para sermos aqui sintéticos, a vida na cidade de Éfeso, ela era toda condicionada, ela era direcionada em conformidade às crenças e práticas da religião vigente naquela cidade, predominante naquela cidade, cujo objeto de culto era a deusa Ártemis ou Diana, como vocês preferirem. Basicamente, esta religião ou o culto a esta falsa divindade, ela consistia no fato de que os seus adeptos acreditavam ser ela a deusa da fertilidade. Em virtude disto, parte da liturgia do seu culto passava pela promiscuidade sexual. Haviam ali sacerdotisas, prostitutas, e parte do culto era a prática da licenciosidade na área da sexualidade. Portanto, era a marca daquela cidade. Aquela cidade era uma cidade, dentre outras coisas, marcada pela licenciosidade, pela promiscuidade, pela libertinagem no que diz respeito à sexualidade. E isto trouxe para aquela cidade algumas consequências, como era de se esperar. Por exemplo, o enfraquecimento da família. Não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo reserva um espaço considerável para tratar sobre a dinâmica saudável de uma família. Paulo fala, por exemplo, da relação do marido com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos senhores para com os servos e dos servos para com os senhores. Isso não é casualidade, isto não é acidente, pelo contrário, isto se dá porque, em virtude dessa licenciosidade sexual, a família estava enfraquecida. Pior, em segundo lugar, o divórcio estava banalizado. O divórcio era comum entre os habitantes daquela cidade.
E finalmente, havia também ali o fim dos limites éticos e morais. Portanto, estas são basicamente as características da cidade de Éfeso, isto é, uma família enfraquecida, o divórcio banalizado e os valores éticos e morais lançados fora. É dentro desse contexto que Paulo escreve esta carta a esta igreja. E aí é preciso considerar que todos os temas tratados por Paulo dentro da carta aos Efésios sejam analisados à luz deste contexto, à luz desta realidade. Quais seriam os temas centrais da carta de Paulo aos Efésios? Em primeiro lugar, no capítulo de número 1, Paulo ele trata sobre a origem divina da igreja. Se você ler atentamente o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, você perceberá que na eternidade, quando nós não havíamos nascido, quando o homem ainda não tinha sido criado, a igreja já estava nos planos de Deus. Ou seja, a igreja, ela não é uma ideia humana, a igreja não é um projeto de homem, pelo contrário, o homem nem existia, e a igreja já estava nos planos eternos de Deus, aleluia. Ou seja, a igreja é idealizada por Deus. Não só isso, ela está fundamentada em Cristo, e ela existe para a glória de Deus. É por isso que aqui cabe aquele texto do apóstolo Paulo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Porque a igreja começa nele, está nele e existe para a glória dele. A igreja é uma ideia de Deus. O capítulo 1 de Efésios mostra-nos a origem divina da igreja. No capítulo 2, Paulo ele trata sobre a vida na graça, como deve ser esta vida na graça. No capítulo 3, Paulo ele trata sobre a santificação da igreja, isto é, como é que a igreja ela deve viver à altura da graça que a salvou. Porque no capítulo 2 ele exalta o fato de que pela graça nós fomos salvos, pela graça nós fomos salvos. E agora no capítulo 3, atentem bem para isso, no capítulo 3, Paulo trata de mostrar sobre a santidade da igreja, como a igreja deve viver à altura desta graça que nos alcançou. No capítulo 4, Paulo ele mostra a unidade cristã, que é uma produção exclusiva do Espírito. No capítulo 5, ele fala sobre uma vida no Espírito. E no 6, ele fala sobre evidências de uma vida conduzida pelo Espírito. Agora, para nós restringirmos e avançarmos e chegarmos no versículo que nós lemos, agora observe de uma forma mais restrita, de uma forma mais específica. Para Paulo, o crente cheio do Espírito, ele demonstra que de fato é cheio do Espírito em 3 áreas da sua vida. Atentem para isto. Quando você quiser saber, de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinos do apóstolo Paulo, se você quiser saber se um crente é de fato um crente sob o domínio do Espírito, Paulo ensina o caminho para esta identificação. Como é que se identifica? Observe a vida desse crente em 3 níveis. Primeiro nível, na sua vida familiar. Isto é, você quer saber se um crente casado
é cheio do Espírito. Não veja quantas vezes ele profetiza em um culto. Não, pelo menos não é isso que Paulo diz. Não veja quantas vezes ele fala em tudo isso é importante, faz parte, mas não é evidência de uma vida de fato sob o domínio do Espírito. Para Paulo, um marido cheio do Espírito é um marido que ama a esposa. Uma esposa cheia do Espírito é uma esposa que se submete ao marido. Um pai e uma mãe cheios do Espírito são pais que não provocam a ira de seus filhos. Filhos cheios do Espírito são filhos que obedecem aos seus pais. Quer saber se uma casa é cheia do Espírito? Veja a dinâmica daquela casa. Eu creio que pelo poder da palavra, o Espírito de Deus dominará o ambiente familiar da tua casa, para a glória de Deus. Eu preciso adiantar aqui. Em segundo lugar, é preciso também olhar para a vida profissional. Ora, a gente geralmente não olha para isso, porém, não é tarefa simples tratar sobre isso. Talvez falar sobre dons traria uma reação maior. Obrigado. Mas Paulo deixa claro também que a maneira com que um patrão trata os seus funcionários na condição de crente demonstra se ele é ou não cheio do Espírito. E mais, um funcionário crente, como ele lida com seu serviço na ausência do seu patrão, ele demonstra se ele é cheio do Espírito ou não. Marcha com o varão à noite, mas na ausência do patrão não cumpre aquilo que é para se cumprir. Não, isso não é uma vida sob o domínio do Espírito. Uma vida sob o domínio do Espírito é uma vida controlada pelos padrões éticos e morais da palavra de Deus. É o tema. E a vida espiritual? Agora, é claro que nesse processo, Deus é quem trabalha nestes ambientes, principalmente o ambiente familiar. E Deus, Ele é um ser que não valoriza apenas o resultado. Deus é um ser que valoriza o resultado, tanto quanto o processo. Diga bem forte: o meu Deus não valoriza só o resultado. Para Ele, o resultado é importante, mas o processo também. Sabe como a gente vê isso? Na criação. Como está escrito, vamos ver rapidamente, Gênesis capítulo 1. Olha como Deus, Ele valoriza o processo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diga bem forte assim: o homem nem existia, e Deus já estava organizando o caos. Porque como nós fomos ensinados agora há pouco, o homem é a criação maior de Deus. Não é à toa que o homem é chamado de a coroa da criação. Ele é o ponto alto da criação. Mas Deus, antes de criar o homem, Ele preparou o quê? Diga bem forte: o ambiente. Deus estava trabalhando no caos. E nesse processo de trabalhar, qual é a primeira ação de Deus? Leia aí, por favor, versículo 3. Leia, por favor.
Vamos lá, gente. Haja luz. O que foi que Deus criou primeiro? Vamos lá. Diga luz. Disse Deus, haja. O que Deus fez primeiro? Ele acendeu a... Porque Deus não trabalha no escuro. Deus é um ser que trabalha na luz. Aliás, a Bíblia diz que Ele habita em luz inacessível. Quem trabalha no escuro não é Deus. Quem trabalha no escuro é o diabo e o pecado. Aliás, eles são covardes. Enquanto tem escuridão, eles trabalham. Agora, é só acender a luz, o pecado e o diabo perdem a força. Aleluia. Deus quer dominar pelo seu espírito o ambiente da tua casa, e a primeira coisa que Ele fará é acender a luz onde houver escuridão. Deus está interessado em conduzir pelo Espírito o ambiente onde você vive. Olha a segunda obra de Deus, versículos 4 e 6, e a gente já avança. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus, diga bem forte, separação entre a luz e as trevas. Olha o 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja, diga bem forte, separação. Mais forte, diga separação. Ele diz, entre água e terra. Ou seja, veja só, tudo estava misturado. Treva, luz, água, terra. O Deus de ordem vem e diz, não, eu vou colocar as coisas no seu devido lugar. O que é terra, é terra. O que é água, é água. O que é trevas, é trevas. O que é luz, é luz. Porque Deus é um Deus de ordem. Mas do que isso tem a ver? Paulo está deixando claro que uma vida sob o domínio do Espírito é uma vida pautada na ordem, no respeito, uma vida pautada no padrão estabelecido por Deus. Aliás, lembra de Ezequiel capítulo 37? Deus se aproxima do profeta e diz, vamos dar uma volta. Vamos. E onde é que o Senhor vai me levar? Surpresa. E leva o profeta num vale de ossos secos. E olha a pergunta de Deus ao profeta. E aí, Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel foi muito sábio. Ele disse o quê? Tu sabes. Como quem diz, eu não sei de nada. Se o Senhor não fizer, quem é que vai fazer? Aí Deus diz, então faz o seguinte, profetiza. Profetiza a quem? Ao Espírito. Fale também aos ossos. Olha só, falando aos ossos e falando ao Espírito, que não é o Espírito Santo ali não, porque ninguém é capacitado e capaz de profetizar para o Espírito Santo. O Espírito ali com E minúsculo, é ruach, é vento, é sopro. Quem é que profetiza para o vento se a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai? É por isso que o profeta falou, então vem dos 4 ventos. Como eu sei de onde não vem, de onde vem, nem para onde vai, então eu falo, vem de todo quanto é canto. Agora veja que antes mesmo de gerar nervo, de criar carne e gerar vida, a primeira coisa que a Bíblia diz que aconteceu com aqueles ossos, não foi gerar vida, não foi criar pele, não foi criar nervo, não. A Bíblia diz que além de secos, os ossos estavam separados. E antes da vida, o que é que aconteceu? Aqueles ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E o profeta diz, e eu ouvi um ruído, um barulho. Isto é o que?
Deus trabalhando para reorganizar o que está desorganizado. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que passa pelo processo da reorganização. Eu creio pelo poder da palavra. Deus vai pôr ordem onde está desordenado. Deus vai lançar luz onde não há luz, pelo poder do Espírito. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Para Paulo, a vida conduzida pelo Espírito é uma vida pautada na ordem, uma família ordeira, uma vida pautada na paz, uma vida profissional ordeira, honrosa, uma vida espiritual saudável. E agora, para avançarmos um pouco mais, esta carta está dividida em duas partes. Efésios é uma das cartas, se não a carta mais bem organizada de Paulo. Paulo divide esta carta em duas partes, do capítulo 1 ao 3, e a segunda parte do capítulo 4 ao 6. Do capítulo 1 ao 3, Paulo está falando de teoria, teologia, doutrina. Para ampliar um pouco, na verdade, do capítulo 1 ao 3, Paulo, ele nos mostra o que Deus fez por nós, por meio de Cristo. Então diga bem forte assim: o que Deus fez por mim. Isso, nisso, ou seja, a respeito disso, Paulo trata do capítulo 1 ao 3. O que Deus fez por mim, por meio de Cristo. Então Paulo está falando só o que Deus fez, o que Ele realizou, o que Ele produziu, a execução da obra dele. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo, ele muda. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai perceber, já no primeiro versículo do capítulo 4, olha como Paulo, ele muda. Ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Isso aqui é significativo também, porque Paulo está se reapresentando. Ele já havia se apresentado no capítulo 1, se apresentando como apóstolo, e agora no capítulo 4 ele se apresenta como preso do Senhor. Ora, por quê? Porque no capítulo 1 ele está falando sobre assuntos mais abertos à igreja. No capítulo 4 ele vai tratar também sobre ministério. Lá no capítulo 1 ele fala que ele é apóstolo. Aqui ele fala que ele é preso do Senhor, porque ele vai tratar também com obreiros. E ele está dizendo que a fonte, isso é interessante, a fonte da autoridade do seu ministério é a sua prisão. Eu não sei se hoje, no conceito atual de ministério, se as pessoas considerariam um obreiro preso alguém de autoridade. Mas para Paulo, a prisão dele não é vergonha. Para Paulo, a prisão dele não é enfraquecimento. Pelo contrário, ele diz: o fato de eu estar preso por causa do Senhor aumenta o meu peso de autoridade para lhes ensinar a respeito de ministério. Eu tenho autorização de Deus aqui nessa noite, porque nós somos pentecostais e cremos que Deus fala com liberdade nesse lugar. Esse sofrimento que você está tendo no seu ministério não é para te matar, não é para te parar, não é para te envergonhar, é para aumentar o peso da autoridade espiritual de Deus sobre o seu ministério. Aguenta firme, fica no lugar que Deus te colocou, não saia nem para a direita, nem para a esquerda, permaneça e Deus colocará as coisas no seu devido lugar. Paulo se apresenta como preso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
Olha essa expressão, que andeis. Essa expressão é a chave que vira. Porque até aqui Paulo está falando de questões teóricas, teológicas, doutrinárias. Aí aqui ele vai dizer, ou ele diz, que andeis. Porque agora ele muda. É como se ele diz, que andeis, olha o que está escrito, que andeis como é digno. Quer ver? É mais ou menos isso aqui, ó. Quem é crente aqui, diga amém. Quem é cristão aqui, diga glória a Deus. Como é que eu provo isso? Lembra quando a Bíblia diz sobre frutos dignos de quê? De arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? Frutos que dignificam o termo. Isso é teórico. Na prática é isso aqui. Eu tenho que dar evidências que de fato eu me arrependi. E aqui ele diz que andeis como é digno da vossa vocação. Porque até aqui ele disse, olha o que Deus fez por vocês. Ele separou a igreja desde a eternidade. Ele salvou vocês pela graça. O Espírito está operando a santificação em vocês. Vocês creem nisso? Isso mesmo, vou perguntar de novo. Vocês creem nisso? Vocês reconhecem que Deus trabalhou em favor de vocês por meio de Cristo? Aí é como se Paulo dissesse, vamos ver mesmo. Vamos ver se isso é verdade. Como é que a gente vê, Paulo? Pelos frutos. Como é que vocês estão vivendo? E olha o que ele segue dizendo. Olha os primeiros frutos desta dignidade vocacional cristã. Quais são as evidências disso? Com toda a... Vamos? Está aí, ó. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é uma vida conduzida pelo Espírito. Ou vocês esperavam o quê? Porque tem gente que é boa para marchar com o varão, mas péssimo para conviver com o irmão. Tem gente, meu irmão, que seria bom que orasse 24 horas por dia, que enquanto está orando não está brigando com ninguém, deve brigar com Deus, mas pelo menos Deus sabe como fazer. Termina de orar, começa a brigar. Eu não entendo essas coisas. Não, é porque eu estou num processo de santificação, e quanto mais santo eu fico, mais intolerante eu me torno com as fraquezas dos outros. Isso é antibíblico. Porque o nosso pastor Douglas já trouxe aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz, e o mesmo Deus de paz, de novo, e o mesmo Deus de novo, e o mesmo Deus faça o que? Vos santifique. Antes de ser o Deus santificador, Deus é o Deus promotor da paz. Por isso o escritor aos Hebreus diz, segui a paz e porque ninguém consegue ser santo de verdade em guerra com o irmão. Eu preciso viver em paz com você, para eu viver de fato uma vida que glorifique a Deus.
Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. É assim. Porque veja o que Paulo diz. Humildade, a gente vai chegar lá. Mansidão. Essas não são características comuns de algumas pessoas para identificar um crente cheio do Espírito. Como é que você geralmente identifica um crente cheio do Espírito? O varão lá estava cheio aquele dia, hein? Como é que você sabe? Não, você não viu lá não? Estava humilde, manso, longânimo, suportando uns aos outros. Não olha para o lado agora não. E tem gente que nessa hora disfarça, e de forma espiritual, ele olha do lado e diz que coisa tremenda, né, meu irmão? Tem nada de tremendo, meu irmão, olha para cá. Vai ser rápido e não vai doer, tá acabando. Olha o versículo de número 3, procurando. É o ato contínuo, é o gerúndio. Procure todos os dias, o dia todo, procurando guardar a unidade de quem? De quem? Porque nós não somos capazes de nos unirmos por nós mesmos. A unidade é dele. Mas ele diz para nós procurarmos guardar o que só ele faz, pelo que ele chama de quê? Vínculo da paz. Paz. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Então a unidade do Espírito, a unidade é do Espírito, mas quem procura a paz sou eu. E o vínculo é isso, é o que pega o que só ele faz e une com aquilo que eu sou chamado a fazer. E ele une as duas coisas. E agora, diante de Deus, isso reflete como uma vida sob o domínio do Espírito. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Não é pecado fazer isso não, mas não é mesmo, meu irmão. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros. Como é que a gente consola sem falar com o irmão? Tem que falar. Então pecado é outras coisas. Se isso fosse pecado, estava fácil de ir para o céu. Olhe para quem está perto de você com todo o respeito e diga: por incrível que pareça, para eu ser considerado cheio do Espírito, eu tenho que viver em paz com você. Então, nós já vamos começar a encerrar aqui. Só pela ação do Espírito é que nós alcançaremos o padrão estabelecido de uma vida cristã genuína. E aí agora a resposta à pergunta inicial: por que Paulo, já vou encerrar, por que Paulo coloca esse texto quase no final e dentro da seção prática da carta? Porque o versículo 18 do capítulo 5 é uma espécie de eixo que nos faz lembrar que somente pelo Espírito é que somos capazes de viver essa vida proposta por Ele. Tá, e quais são as evidências então de uma vida sob o domínio do Espírito? Versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se este vinho que ele está dizendo para a gente não se embriagar é o vinho da contenda, esse Espírito é o oposto. Então, se o vinho é o da contenda, o Espírito é o Espírito do quê? Da paz. E o que é o oposto da paz? Não é a guerra. A guerra é o
o estágio final daquilo que é o oposto da paz. As grandes guerras mundiais não começaram como guerra, começaram com confusão, porque o oposto de paz é confusão. E uma confusão não mediada a tempo resulta em guerra. O Espírito de Deus está aqui, e Ele é capaz de pôr fim a toda confusão na mente, na alma, na sua casa. Ele é poderoso para te capacitar a levantar a bandeira branca e dizer: chega de confusão, eu me rendo, eu reconheço que a falha é minha, vamos colocar fim nessa batalha, nessa discussão. É tempo de paz. Você crê que Deus está falando aqui? Eu profetizo pela palavra: paz na sua casa, paz na sua casa, paz na sua casa. E quais são as evidências? Olha os versículos que sucedem ao 18. São as marcas de uma vida cheia do Espírito. Primeira, versículo 19: mas enchei-vos do Espírito, é o 18. Olha o 19. De que forma? Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí Tiago explica para a gente e diz: quem está alegre faz o quê? Vamos, gente, quem está alegre, canta. Então o cantar é sinal de que o coração está alegre. Qual é a primeira marca de um crente cheio do Espírito? Diga: alegre. Que alegria é essa? Rapidamente. É alegria no conceito de Paulo. É só ler Filipenses. Que alegria é essa? Paulo está preso. Paulo estava o quê? Preso. Aí começa a escrever uma carta. Se você tivesse preso, que tipo de carta você escreveria? Solto, às vezes a gente escreve umas coisas que não é para escrever, né? Imagina preso, meu irmão. É só avaliar as últimas mensagens. E preso, o que você escreveria preso? Ainda mais preso por ser crente, por ser pregador. Paulo começa a escrever. Tempos depois vão estudar a carta dele aos Filipenses, aos estudiosos. Quem escreveu? Paulo. Para quem? Filipenses. Onde ele estava? Cadeia. Qual o tema central? Pega as principais palavras: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E outra: regozijai-vos sempre. O preso falando para os livres se alegrar. Geralmente é o contrário. Os livres que escrevem para o preso ficar animado. Mas lá era o contrário. Era o preso que escrevia para animar os livres. Por quê? Porque para Paulo a alegria não depende de lugar, não depende de circunstância. A alegria, ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. Oh, glória a Deus! Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Independente da circunstância, eu sei que há pessoas aqui que, se tivesse vigília, ele gostaria de ficar aqui, porque ele vai ter que voltar para uma realidade difícil que deixou em casa. Mas o Senhor está dizendo: independente do que você esteja vivendo, não lhe faltará a alegria do meu Espírito na sua alma. Oh, glória a Deus! Olha a segunda marca para eu encerrar. Versículo 20:
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira marca, diga bem forte, alegria. Segunda marca, diga gratidão. Diga assim: todo crente cheio do Espírito é alegre e grato. Meu irmão, a ingratidão é coisa séria. Ela não é só algo negativo. Faz um esforço aí agora. A ingratidão é perigosa. Eu vou repetir. Preste atenção. A ingratidão é perigosa. Porque todo rebelde é insatisfeito. Eu vou repetir isso aqui, não desvia o olhar não. Todo rebelde é insatisfeito. E todo insatisfeito é ingrato. Toda rebelião é fruto da insatisfação. E toda insatisfação tem sua raiz na ingratidão. Eu me lembro, pastor Douglas, me dirijo ao senhor com muito respeito. Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar com os nossos pastores, junto à FAESP, a faculdade da nossa igreja em São Paulo, eu me lembro que em 2019 eu cheguei em janeiro para trabalhar. Em maio foi o congresso das irmãs que está acontecendo esse final de semana lá em São Paulo. Está encerrando hoje. Eu me lembro que na semana do congresso, o pastor falou: Elias, você vai pregar. Tá bom. Aí ele me deu o horário. Aí ficaram sabendo, passaram lá na FAESP e perguntaram assim: pastor Elias, o senhor vai pregar na festa das irmãs? Acho que vou. Até onde eu sei eu vou. Aí perguntaram assim: qual é o horário? Aí eu já pesquei logo, né? Falei: é sábado de manhã. Aí a pessoa falou assim: ih, rapaz, é o pior horário. Eu não sei o que é esse negócio de pior horário e melhor horário, mas eu entendo o que eles querem dizer. Eu entendo. É que eu finjo que não sei. Aí eu olhei assim e eu pensei: eu tenho duas opções. Ou eu sou crente agora, ou carnal. E naquele dia, por incrível que pareça, Deus me ajudou a ser espiritual. Naquele dia Deus me deu graça. Eu olhei para a pessoa e disse assim: rapaz, eu não merecia estar vivo e estou. Não merecia ser crente e sou. Não merecia ser obreiro e sou. Não merecia pregar e prego. E ainda fui convidado pelo meu pastor para pregar num congresso das irmãs do meu ministério. Meu irmão, eu estou no lucro. Eu já merecia ter morrido fazia tempo. Ou seja, quando você é grato por aquilo que você tem, você corta na raiz toda a insatisfação e consequentemente toda a rebelião. Deus está querendo nos levar pelo Espírito a nos lembrar: a gente não merecia nem estar aqui, mas nós passamos o dia aqui na presença de Deus. Agradeça a Ele, seja grato. Oh, glória a Deus. Olha de onde Ele te tirou. Um sábado desse, a esta hora. Se não fosse a graça dEle, onde é que você estaria? Do lado de quem? Fazendo o quê? Falando o quê? Mas olha onde você está. Olha do lado de quem você está. Olha o que você está fazendo aqui. Agradeça. Agradeça, agradeça. E para encerrar, olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Humildade.
E a humildade na prática é isso aqui, ó. Eu reconhecer o meu lugar. É eu saber, esse é o meu limite. E olhar para o meu irmão e dizer, e aquele é o limite dele. E ser capaz de me alegrar com o sucesso dele, naquilo que ele foi chamado para fazer. Que coisa maravilhosa! Isso é libertador. Eu viver em paz com os meus irmãos, companheiros de ministério, e não ter problema de olhar para o pastor Clayton e dizer, ele tem a sua função, tem o seu valor, desempenha o seu papel, eu quero contribuir com ele, ele contribui comigo. Quantas vezes eu ligo para ele, precisei dele esse ano, umas 2 ou 3 vezes, nunca me fechou as portas. Isso é o que? É marca de um crente autêntico. Não há disputa entre nós, o reino é um só, o Senhor é um só, a Ele a glória. Nós precisamos conhecer o nosso lugar. O problema é quando eu perco de vista quem eu sou. Perguntaram para João Batista, fechei a Bíblia, tá? Vou parar. Perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? Meu irmão, hoje em dia, presta atenção aqui. Hoje em dia, olhe para cá. Hoje em dia, a pessoa nem pergunta. O que a pessoa é, ela já vai dizendo. Você cumprimenta a pessoa, ela começa, não, porque eu trabalho lá. Irmão, eu não perguntei nada para você. Quem sofre é recepcionista e diácono. Como é o nome do irmão? Pastor fulano de tal. É o seu nome, meu irmão? Deixa eu ver seu RG, por favor. Quando você nasceu, sua mãe olhou e falou, vai chamar pastor fulano de tal. Eu vou te falar um negócio. Por favor, meu irmão. Qual é o problema de dizer meu nome é fulano? Quando te perguntarem a função, você fala. Se não perguntar, vai chegar a hora certa. É uma necessidade de ficar se autoafirmando. Eu estou para dizer que se fizesse uma pergunta hoje para alguns, como fizeram para João Batista, tu és o Cristo, é capaz de alguns dizer assim, olha, eu não tinha pensado nisso não, mas agora eu estou para te dizer que eu vou começar a ponderar sobre a possibilidade. Sinceramente, é um sinal de que é possível. Tu és o Cristo. João Batista vai dizendo, não, eu sei quem eu não sou. Isso é libertador. Eu sei que eu não fui estabelecido para isso. Eu não sou Cristo. E não falou mais nada. Aí perguntaram, então quem é você? Ele diz, é justamente por eu saber quem eu não sou, que eu sei quem eu sou. Porque a gente perde de vista quem somos quando queremos ser o que não somos. Aí não é nem o que não é e deixa de ser o que é para ser. Ele diz, eu sei quem eu sou. Quem? Eu sou a voz. Não é a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Aí alguém vem e diz assim, você não é eco, você é voz. Não, é eco mesmo. Porque ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Não sou eu quem clamo. Há alguém no deserto clamando. E sabe quem é? É aquele que vocês colocaram para fora. E o que restou para ele foi o deserto. E ele clama no deserto. Eu ouço o que ele clama e repasso para vocês. Eu sou o eco da voz dele. Eu ouço ele e replico para vocês
Oh, glória a Deus. Quem aqui deseja a graça de Deus, a ação do Espírito, para permanecermos no lugar que Ele estabeleceu para nós? Quem pode, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.